vocês são empreendedores seriais de carteirinha. Bettina Wecker, você é tão jovem, quando começou? A gente falou assim, no auge dos nossos 20 e poucos anos, vamos criar a nossa própria solução de pagamentos pro nosso e-commerce. Que número você pode falar? Então, num papo entre amigos aqui, vou abrir umas coisas. Não tem ninguém ouvindo a gente. Não. A gente vem crescendo aí de 80%, 100% todo ano. 450 pessoas no time e já transacionamos aí mais de 4 bilhões. Mário, como que foi juntar ali toda essa experiência da agência, do canal, montando o NG? A NG Cash hoje é um banco digital para geração Z. A gente já captou mais de 10 milhões de dólares, lançou o YouTube, hoje está chegando a 10 milhões de seguidores. A gente dá acesso ao dinheiro eletrônico para adolescentes, pessoal ali de 10 a 18 anos. Você tá na geraçãozinha ainda? Quase. Você já passou, Tô quase né? saindo. Eu vou tocar a bola aqui pro Gotti. Você, cofundador da Conta Simples, acelerada na Y Combinator, Venture Capital, como que você analisa essas histórias? Eu acho super interessante. Tem negócios que não iriam pra frente se não tivesse venture funding. A Conta Simples, por exemplo, não teria iniciado se não tivesse investidores de venture capital também. Não tem caminho certo, não tem caminho errado. Tem o que funciona pra empreendedor ou pra empreendedora naquele momento, naquele negócio. E 100% de taxa de sucesso. 100% taxa. Desde o stand de limonada na frente da casa. Exato. Esse episódio 108 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory em São Paulo. E hoje a gente vai ter uma mesa redonda, na verdade uma mesa em V, para falar sobre fintechs e tendências no segmento. Primeiro eu vou apresentar aqui o co-host desse episódio, meu amigo Ricardo Gottschalk. Gotti, obrigado por voltar e por aceitar tocar comigo nesse episódio. Eu que agradeço, Léo. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo legal com o pessoal que tá aqui. E do outro lado da mesa, para conversar com a gente, primeiro eu vou apresentar a Bettina Wecker, cofundadora e VP de novos negócios da AppMax, solução de pagamentos para e-commerce e produtos digitais. Bettina, obrigado pela presença. Obrigada, Léo. Obrigada, Gotti. Prazer enorme. Vamos arrebentar aqui, compartilhar muita coisa aí que tá nos bastidores e que às vezes não aparece. E você fugiu do Fórum E-Commerce, né? Fugi do Fórum E-Commerce, a gente tá com um stand lá. Eu falei, pessoal, segurem aí que eu vou lá gravar, depois eu volto. É só não tocar o celular na hora errada agora, né? É isso aí. E também o Mário Augusto Sá, cofundador e CEO da NG Cash, a conta digital com foco na geração Z. Mário, obrigado por aceitar o convite, por vir do Rio de Janeiro, especialmente para gravar esse episódio. Prazer é todo meu. Bom, vamos lá, gente. Assim, a primeira coisa é que vocês são empreendedores seriais de carteirinha, né? Então, primeiro eu queria começar a bater essa bola perguntando para Bettina. Bettina, como você é tão jovem, quando começou? Quando que começou, assim? Acho que o primeiro empreender é lá na infância, acho que vem muito do DNA, né? Tu já começa fazendo algumas coisas fora ali da curva, que, enfim, vendendo umas coisas. Eu era pequena ali com 11 anos, 7 anos, já vendia umas coisas na escola, na rua, na frente de casa. Mas quando começou, de fato, foi 2014 para 2015. Eu e meu irmão, o Marcos, a gente começou com e-commerce. E aí foi engraçado, que a gente já tinha um sonho muito grande, assim, que era... Quando a gente pensou no e-commerce, a gente já vendia algumas coisas online. Então, a gente já sabia do potencial do online para venda. E aí, a gente foi alugar um escritório para começar o negócio. E aí, a gente falou, tá, vamos alugar um escritório para 50 pessoas, porque... a gente vai ter 50 pessoas muito rápido, né? O negócio vai escalar muito rápido, é e-commerce, negócio digital, escala rápido, a gente sabe do poder que tem. E foi ali que a gente começou a empreender juntos, e aí começou essa história que hoje é AppMax, né? Mas a gente começou empreendendo aí. Só uma curiosidade, o que vocês vendiam nesse primeiro e-commerce? E quantos anos você tinha naquela época? Tinha 21 anos. A gente começou vendendo mais produtos de saúde e beleza. E aí, depois a gente viu que a barreira de entrada era muito baixa. E aí, a gente começou a importar produtos, containers mesmo, da China pra cá. Mais ou menos no modelo Polishop, assim, de produtos inovadores, né? Que a gente conseguia fazer um marketing em cima do produto. E aí, importamos diversos produtos, mas muito voltados para utensílios pra cozinha, assim, né? Muito legal. Mário, e você começou quando e como? Bom, eu comecei na escola... na verdade como um hobby. Então lançou o YouTube e sempre fiz vídeo desde o começo na plataforma. E aí 2 amigos que hoje conhecidos como Igor Trindade e Gabriel Neox, o nome de youtuber deles, me convidaram para participar desse canal, que na época era de Minecraft. E quando a gente viu, o negócio estava acelerando, chegamos a 10 mil seguidores muito rápido.
E em paralelo a isso, igual a Betina também vendia já as coisas na escola. Então eu tinha uma loja no Mercado Livre, que eu chamava de Celivra. Foi bem na fase do PlayStation 3 tá saindo de moda e lançando o PlayStation 4. E aí eu comecei a vender as fitas dos meus amigos do PlayStation 3. Comecei a vender os consoles. Depois veio o Wii U. E aí o Wii ficou fora de moda. E aí eu comecei a pegar todas essas mudanças de eletrônico. E essas duas coisas aconteceram em paralelo. E aí uma hora eu cansei de gravar os vídeos de frente às câmeras. E eu falei, eu sou um mega vendedor aqui. Com 15 anos achava, né? E aí eu, de fato, saí da frente das câmeras, eles continuaram para virar empresário do canal. O canal se chama Niggle, hoje está chegando a 10 milhões de seguidores, até hoje existe. E comecei a virar empresário do canal, a gente fez e-commerce também, importando coisa da China. A gente fez essa primeira loja, que se chama Fanstar, que veio exatamente dessa minha questão de ter vendido coisas no Mercado Livre e ter distribuição. E a gente começou a vender coisa geek na época, caneca... pôster, camisa, teclado, qualquer coisa assim, porque o público era gamer. E logo depois disso, o negócio foi evoluindo, a gente começou a ter vários amigos da internet, mesmo que hoje tem 10 milhões de seguidores, 8 milhões de seguidores, e a gente virou uma agência. Então, além de só ser e-commerce, a Fanstar também virou uma agência de influenciadores digitais. A gente começou a fechar parceria de marca para os influenciadores. A gente começou a fazer, a gente fez peça de teatro, a gente fez livro, a gente mudou o nome para uma rentabilizadora de influenciadores digitais que rentabilizava eles além do AdSense do próprio YouTube. E aí, isso foi ali dos 14 até os 18 anos. Aí eu entrei na faculdade, Engenharia da Computação na PUC, acabei conhecendo o meu professor de empreendedorismo da faculdade, domínio adicional que eu fazia. E ele me convidou para começar um negócio com ele e com alguns outros alunos dele de Banking as a Service. Não tinha absolutamente nada a ver com influenciadores digitais e eu falei, caraca, nada a ver com o que eu faço, mas vamos embora. Tinha um dinheiro guardado do YouTube desde pequeno, que inclusive foi os traumas de cuidar desse dinheiro ali na infância que inclusive me incentivaram depois a abrir o NG Cash, né? Mas a gente fala isso mais para frente. E aí o negócio começou a acelerar, deu certo, a gente ficou profitable e eventualmente vendeu para Stone, então a gente fez um exit. E aí eu juntei as duas coisas que eu achei que nunca iam ter conexão nenhuma, que era a minha empresa de influenciadores digitais e distribuição com a minha outra empresa de Banking as a Service, que fazia serviços financeiros para B2B, e acabou nascendo o NG Cash, que é a carteira digital da geração Z, dessas duas experiências anteriores, de ter distribuição, entender como se fala com a geração Z, e do outro lado entender Banco Central, KYC, como é que faz uma instituição de pagamento, regulação, para juntar essas duas coisas, e aí daí nasce o NG Cash. Cara, em 2021. É uma história com os connecting the dots, assim, muito curiosas, né? Só faz sentido olhando para trás, né? Só faz sentido olhando pra trás. E aí, Gotti? Eu queria pegar uma... eu conheço bastante da história de vocês, né? E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Eu sei que na operação de e-commerce de vocês já eram muito sofisticados. E foi isso que deu início ali para a AppMax. Né? Então, queria que você contasse essa história, porque no final do dia vocês tinham um negócio que andava super bem já. E aí veio de uma sofisticação de vocês para montar um negócio novo. Então, queria que você contasse essa história. E quais foram os aprendizados ali no meio? Boa. Isso foi muito louco, assim, porque quando a gente começou os e-commerces, a gente olhou para o mercado de pagamentos digital, assim, né, online, e falou, cara, é terrível, assim. E a gente olhava para fora e tinham soluções bem mais simples, né, que facilitavam a compra do cliente. E aí, quando a gente olhou para o Brasil, falou, bom, se a gente pegar o nosso e-commerce e plugar as soluções de pagamento aí que tem, cara, a gente vai perder um monte de cliente no meio do caminho, porque não vai converter. Né? Era muita burocracia, né? Pedia vários dados ali pro cliente, tudo mais, análise de risco. E aí, a gente falou assim, bom, no auge dos nossos 20 e poucos anos, vamos criar a nossa própria solução de pagamentos pro nosso e-commerce para garantir que eu não vou perder cliente nenhum na hora dele efetuar o pagamento da compra. E aí, contratamos uns indianos, assim, tentamos de tudo, porque... Afinal de contas, era o nosso dinheiro que a gente estava investindo e precisava, né, tocar a operação como um todo. E aí não deu certo, aí no final a gente contratou um programador que deu certo, né, contratou de fato aqui do Brasil. E aí
a gente começou a criar a solução de pagamentos para os nossos e-commerces. E o primeiro pagamento do nosso site foi com a nossa solução. Mas assim, jamais pensando em depois, né, vender isso como uma solução, jamais. Era como que a gente otimiza ao máximo o resultado do nosso e-commerce. Como a gente garante que a gente vai ter o maior resultado possível. E aí, no final das contas, a gente ali em 2018 já tinha faturado mais de 200 milhões, mais de 1 milhão de pedidos, assim, tava muito bem. E a gente tava com os e-commerces e a gente foi num evento de e-commerce falando com outros donos de e-commerce, assim, cara, e aí, como é que tá e tal. E aí a galera reclamando, assim, pô, tô tendo, minha solução de pagamentos que eu tenho, me recusa um monte de pagamentos que são pedidos legítimos e tal. Aí o Marcos, a gente tava no hotel juntos, assim, a gente se olhou e falou, cara, a gente não tem nenhum desses problemas, né? Tipo, será que a solução que a gente criou serve para outros negócios também? E aí foi quando a gente, deve servir. A gente voltou, em questão, assim, foi de 2 semanas, assim, 2, 3 semanas. A gente botou um site no ar, numa mesa que a gente tava, assim, a gente decidiu o nome da empresa, AppMax. Vai plugar várias coisas e tal, vai maximizar, AppMax. Alugamos um stand na VTEX e fomos. E aí a gente falou, vamos testar pra ver se isso aqui o pessoal vai querer usar. E aí um monte de gente interessada, a gente falou, tem mercado, tem público. E aí foi quando a gente começou o AppMax, né, de fato, de juntar toda essa solução que a gente criou pro nosso e-commerce para outros negócios, né, para e-commerce, para infoproduto, para tudo mais. E aí foi uma decisão muito difícil, assim, porque a gente tava com o AppMax, só que os e-commerces tinham um faturamento muito bom, com uma margem de lucro muito boa também. E a gente tava com a AppMax na mão também. E nos e-commerces, na AppMax, somos 3 sócios, né, até hoje, assim. Então, a gente se olhou um dia e falou assim, gente, não tem como. Ou a gente dá atenção pra AppMax, porque se dividir entre os e-commerces e a AppMax não vai ter como, e a gente aposta nisso aqui, ou a gente não vai fazer nada direito, né, onde a gente vai focar. E aí a gente entendeu que a AppMax, apesar de não ter o tamanho dos e-commerces ali naquele momento, né, em 2018, era uma empresa que a gente apostava muito no crescimento, assim, que a longo prazo ela ia ser maior do que os e-commerce. E a gente acreditava mais em ajudar outras pessoas, em fazer com que os outros e-commerces vivessem aquilo que a gente viveu, né? Outros empreendedores digitais. E aí foi quando a gente abandonou os e-commerces, que davam uma grana vamos apostar nessa empresa aqui, que a gente acredita que pode crescer mais. Que loucura, né? Porque não era que o negócio andava de lado, não. Os e-commerces, os números são 9 dígitos, pelo que você falou, né? Agora, só um parênteses antes da gente rodar a mesa aqui. Você até hoje cresceu sem Venture Capital na AppMax. Qual é o seu headcount hoje, número de clientes? Que número você pode falar? Já que estamos num papo entre amigos aqui, vou abrir umas coisas. Não tem ninguém ouvindo a gente. Não. A gente tá com 450 pessoas hoje no time. A gente vem crescendo aí de 80%, 100% todo ano. E já transacionamos aí mais de 4 bilhões em pagamentos. Em quantos anos de AppMax? Em 4 anos e pouquinho. Sem Venture Capital? Sim, totalmente bootstrap. A gente não tinha muito essa opção, assim. Tem que dar lucro, tem que fechar a conta no final do mês, porque era a gente... A gente tinha um capital, né, dos e-commerces que a gente foi alocando na AppMax ali no começo e tudo mais. Mas ela, desde o primeiro mês, ela se pagou, né? E a gente já tinha criado o sistema com seus e-commerce rodando, com o né? resultado dos e-commerces, né? Então, era algo que foi sendo trabalhado de 2015 a 2018. Então, quando eu abri a AppMax, eu não tive que começar um sistema do zero, né? Eu já tinha isso criado. O Venture foi o resultado dos e-commerces, né? Isso aí, Legal. Mário, aí agora conta um pouquinho, como que foi juntar ali toda essa experiência de trampolim, da agência, do canal, juntando tudo isso e montando o NG? Porque... a gente falou, né? Quase olhando pra trás faz super sentido, né? Mas naquele momento não. Mas é uma combinação meio improvável. Meio improvável, Sim, eu acho que aconteceu isso algumas vezes, né? Lá no começo, quando eu tava com o canal e vendendo coisa no Mercado Livre,
que eu não conseguia ver essa conexão, e do nada teve aquele estalo e eu falei, caraca, eu posso vender coisas usando isso como distribuição. E aí depois aconteceu de novo isso quando eu me meti na empresa de Banking as a Service por acaso, porque eu tava na aula no lugar certo, na hora certa, conheci a pessoa certa. Achei que eram coisas totalmente distintas, e quando eu vi de novo esse estalo, né, de juntar essas duas coisas. Então acho que foi uma coisa muito natural, assim, foi uma trajetória que eu não imaginava, eu não fiz uma coisa porque eu achava que elas iam se somar. Na verdade, eu me aventurei no que apareceu, e acabou que essas coisas se conectaram e foi muito poderoso. Então acho que foi muito o destino e aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Às vezes elas estão ali na sua frente e você não percebe. Então acho que foi muito de, literalmente, entender como e ter essas sinergias. Então acho que desde o começo, lá atrás, com o Mercado Livre e YouTube virando Fanstar, como Fanstar e Trampolim virando NG Cash. Eu acho que foi essa escada aí, essa trajetória. E acho que a capacidade de enxergar essas conexões e essas oportunidades, né? Hoje, explica melhor o que a NG Cash faz e como que foi seu processo de crescimento. Você também foi pelo caminho orgânico, bootstrap, teve venture funds, alguma coisa do tipo? A NG Cash hoje é um banco digital para geração Z. Então, hoje a gente dá acesso ao dinheiro eletrônico para adolescentes, principalmente menores de idade, pessoal ali de 10 a 18 anos, né, com o Pix e com o e-commerce crescendo muito, os menores de idade cada vez mais fora do sistema financeiro, afinal o seu celular não aceita notas de dinheiro. Então, essa dor muito grande, e é essa dor que a gente resolve hoje. Na NG Cash a gente já captou mais de 10 milhões de dólares com A16Z, Monax e vários fundos incríveis. Top tier, né? Mas lá atrás não, né? Então o canal no YouTube, a gente começou bootstrap e sempre foi, a Fanstar sempre foi bootstrapped. A Trampolim, a gente no começo foi dinheiro dos próprios sócios que a gente investiu. A gente até fez uma rodada de investimento antes de fazer a venda, mas a gente começou sem, e já acho que foi uma evolução, assim, né? Então, no começo eu nem sabia o que era Venture Capital, não tinha essa opção também, não existia isso. E aí, com o canal, foi crescendo. Quando a Trampolim, a gente fez essa primeira rodada de investimento lá, já com a empresa crescendo, muito que os outros sócios trouxeram isso para a mesa naquela época, que eu desbloqueei isso aí, isso é uma possibilidade, né? E eu acho que na NG Cash, na verdade, a gente captou no PowerPoint. Então foi muito diferente dos outros negócios que eu comecei antes. Quando a gente vendeu a empresa para a Stone na Trampolim, e eu tinha essa ideia de juntar o que eu fiz na Trampolim com o que eu fiz na Fanstar, e fazer o NG Cash, no próprio PowerPoint a gente já levantou um pre-seed ali para começar isso. E eu acho que tem muito a ver com o negócio. Então, E o track record, né? Claro, o track record é extremamente importante, mas também o negócio. Então, o NG Cash hoje eu digo que é basicamente impossível você fazer sem Venture Capital. Porque ele é um negócio que é o ovo e a galinha. Ele exige você ter milhões de usuários para poder ficar profitable. Então, não tem como você ficar profitable se você não tiver esses milhões de usuários. Né? Um take rate pequeno, em cima de um volume de vários usuários que faz a conta fechar. Então, tem negócio tipo o e-commerce que a gente começou, o canal no YouTube, o próprio Trampolim, que era B2B, né? Que era possível fazer sem Venture Capital. Agora, no caso da NG Cash, não tem como. Você precisa dos milhões de usuários, você precisa fazer um investimento, você precisa virar emissor direto, Banco Central, e tudo isso exige dinheiro antes de você poder começar a ganhar dinheiro. Então, eu acho que vai depender muito da natureza do negócio, se você precisa ou não de Venture Capital. Tem alguns negócios que você precisa de Venture Capital, que eu acho que é o caso... Senão não começa, que é o caso da NG Cash. E tem negócios que podem ser potencializados por você trazer Venture Capital. E aí é uma opção mais sua. Então, eu acho que são negócio e negócio. Na NG Cash, eu acho que não teria outro caminho sem ser esse. Eu vou tocar a bola aqui pro Gotti. Você, cofundador da Conta Simples, acelerada na Y Combinator, Sim. Venture Capital, como que você analisa essas histórias? Eu acho super interessante, porque o Mário tem um track record de empreender antes, com sucesso, e aí trabalhar com... E aí sim para uma rodada de Venture Capital, né? Já a Bettina tem um track record diferente. Empreendedora, também montou negócio, mas só que numa segunda empreitada ainda não levantou dinheiro. Não, e 100% de taxa de sucesso. 100% taxa... Desde o stand de limonada na frente da casa. Exato. E é muito interessante que isso que o Mário falou. Tem negócios que não iriam para frente se não tivesse venture funding. Então, a Conta Simples, por exemplo, não teria iniciado se não tivesse
investimento de investidores de venture capital também, porque o dinheiro que a gente precisa colocar para desenvolver tecnologia, para ter as licenças das bandeiras e por aí vai, é um dinheiro que nem todo mundo tem antes, né? A gente, por exemplo, não tinha, então a gente já teve que começar levantando. E não tem caminho certo, não tem caminho errado. Tem o que funciona para o empreendedor ou para a empreendedora naquele momento, naquele negócio. Muito legal o que você falou, porque tem business que precisaria, tem business que não precisaria. E aí eu já quero engatilhar uma outra daí, Mário. Quais são as grandes mudanças que daí você teve como empreendedor, que você vê que você tinha antes como um empreendedor bootstrap e agora como um empreendedor com venture capital? Quais são as grandes mudanças que você teve, assim? Eu acho que a velocidade que as coisas acontecem, né, são muito diferentes. Quando você está bootstrapping, acho que é um passo de cada vez, e com venture capital talvez sejam 2 de cada vez, né? Acelera muito. A demanda também externa bota uma pressão que quando é você mesmo fazendo, você tem uma pressão própria, que obviamente já é gigante, mas a externa muda as coisas. Então acho que a escala e a velocidade mudaram bastante. E essa questão de que foi a primeira vez que eu fiz um negócio onde eu tinha que investir um dinheiro alto para criar tecnologia para ver um resultado lá na frente. E todas as outras vezes que eu empreendi era assim, no primeiro mês a gente estava faturando, no primeiro mês que a gente postava vídeo no YouTube, o negócio estava dando dinheiro, e aí você contratar um time, crescer um time, investir na tecnologia, tudo isso sem ver o resultado agora, sabendo que o resultado vai vir lá na frente, é uma mudança de mindset muito grande como empreendedor. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado. Assim, como é que você faz esse negócio pensando no longo prazo, as decisões pensando no longo prazo, em vez de você ter que fazer a conta para agora, né? Os fundos que a gente tem hoje, para você ter uma noção, eles têm um prazo de investimento de 12 anos. Então, eles querem ver o retorno deles em 12 anos. Então, eu estou fazendo um negócio para daqui a 12 anos, né? Então, esse mindset de longo prazo... desistir do imediatismo ali, do resultado de curto prazo, acho que é a grande mudança de mindset que vem com Venture Capital. E só um parênteses, existe também um terceiro tipo de empreendedor também, que é o empreendedor que começou a empreender já com Venture Capital sem ter tido experiências anteriores, né, de fazer um negócio parar de pé, ou de forma orgânica, bootstrap e tudo mais. E dependendo da fase que esse empreendedor surgiu, ele pode ter sido mal acostumado e depois ter que buscar eficiência. Então, acho que vocês têm uma trajetória que já sabem parar de pé, né? De certa forma, né? Eu acho que é isso. Porque a gente sempre buscou eficiência. E em um momento isso, inclusive, doeu, assim. Porque era uma busca incessante pela eficiência. E, às vezes, né, ganho de eficiência é ótimo, mas tem um limite, assim. Acho que quando... a gente se deparou com a AppMax crescendo, e ali, principalmente quando saiu dos 100 funcionários, né, indo para 200, assim, e depois 300, 400, enfim. Já chegamos a 700, né, e aí otimizamos, enfim, né, estruturamos o processo, colocamos automatizações e continuamos dobrando o resultado com menos pessoas. Mas eu acho que... o que nos pegou muito foi que a gente não dava o devido valor para investimento em pessoas, né? A gente tentava otimizar, né? Ser eficiente em pessoas, assim. E aí, contratar gente boa não tem preço, assim, que pague, porque a AppMax é uma empresa de serviço, é uma empresa de tecnologia, mas depende de pessoas para crescer, né? Então, a AppMax só cresce se tiver pessoas ali, né? Não adianta ser eu lá, o Marcos, o Gustavo, os founders, fazendo uma empresa de 450 pessoas crescer todos os dias, né? Eu acho que são todas essas pessoas que fazem com que a AppMax cresça. E ali em 2021, assim, para 2022, a gente entendeu isso e começou a investir mais em liderança sênior, né? E começou esse movimento, assim. Então, eu acho que a eficiência, né, e esse aprendizado, às vezes é importante, e às vezes com um VC, enfim, por trás, tu tem esse insight mais rápido, né, porque já tem pessoas de mercado que já entendem, já vem potencial no negócio, e a gente talvez demorou um pouco para ver, assim. Então, a gente levou por muito tempo a AppMax, dependia, né, de nós três ali, né, hoje a gente já tem líderes sêniores, né, diretoria e tudo mais que nos ajudam a conduzir, né, todas essas pessoas aí para que a gente chegue cada vez no próximo nível. Eu acho que, pegando desse insight aqui, uma coisa que mudou no Venture Capital também foi prezar pela essa qualidade máxima. Então, nos outros negócios eu também tinha, tipo, traz essa pessoa, vai custar X, meu lucro
E quando o VC falou pra mim, tipo assim, vai pegar o melhor advogado. Eu falo, mas o preço do outro é o barato que sai caro. Então, assim, você vai pegar o executivo de mercado, você vai pegar o melhor advogado, você tem que investir nas melhores coisas pra ter a melhor qualidade. Isso foi uma mudança também. Eu acho que Então você foi se adaptando, né? E se reeducando com tudo isso. Hoje você tem quanto de headcount lá, mais Hoje ou menos? nós somos 65 pessoas, mais ou menos. Tão eficientes, então, hein? A empresa começou em 2021, né? A gente cresceu ali até uns 80 e deu uma reestruturada. E a gente deve manter aí em torno de 60 a 70 pessoas. Só uma curiosidade. Hoje, como é o papel de vocês no negócio? Você, como vice-presidente de novos negócios, você cuida principalmente do quê, Bettina? Então, eu cuido da área de marketing e da área de pessoas, assim, mas do negócio como um todo, né? Acho que eu, Marcos e Gustavo, ali, a gente se divide muito e tá sempre olhando pro negócio. Tem uma dor, porque a gente nasceu na operação, né? Operação de e-commerce, tu tá lá dentro da operação fazendo o negócio acontecer e ser o mais eficiente possível. Operação da AppMax é muito diferente, né? Tu precisa estar com um olhar mais estratégico e às vezes não entrar tanto na operação. Então, tu precisa de pessoas muito boas ali na operação para garantir que a execução vai ser feita com excelência, assim. Então, hoje eu cuido do time de people e do time de marketing, mas da empresa como um todo, assim. E eu, Gustavo e o Marcos, a gente brinca, né? Porque somos 3 sócios. Então, assim, qualquer coisa, a gente se pega no pau, mas a gente se resolve. E a gente tem mais ou menos os mesmos objetivos. Tem os mesmos objetivos, claramente. Quando entra um sócio, precisa ser um sócio que vai agregar muito pra gente, né? Porque se não for pra agregar, custa muito caro essa nossa... Acho que essa nossa forma de lidar com as coisas que nós 3 temos, que é tudo muito simples, muito rápido, a gente decide e vamos embora, sabe? Vocês já cresceram muito sem investimento e já tem uma cultura muito formada. Sim, total. Então, aportar um sócio investidor e tudo mais requer uma lista de checklist bem grande, né? É isso aí. E Mário, eu queria saber de você hoje qual é o seu papel na NG Cash? Hoje eu sou o CEO, eu tenho um papel bem estratégico, assim, então a gente já construiu um time de executivos de mercado, a gente trouxe um CFO que fez 2 IPOs, por exemplo, a gente trouxe um CTO do Vale, né, e aí se cercar dessas pessoas que são muito melhores do que eu, né, para poder fazer a parte operacional, enquanto eu consigo fazer um pouco mais da parte estratégica com a empresa. Então, relacionamento com os investidores, levantar de capital, a contratação desse time de executivo e liderar esses executivos. Então, hoje eu tenho 6 executivos Reportes diretos. que fazem reporte direto para mim e eles quebram dentro dos seus próprios times a operação. Então, eu estou muito mais nessa camada estratégica, que para mim também foi uma mudança grande do Venture Capital, porque lá atrás, quando começou o canal no YouTube, as primeiras vendas, eu mesmo empacotava, ia no correio e levava, né? Eu respondia assistência lá do site. Então, foi essa evolução de ter passado por todos os papéis e hoje controlar esse time de executivos que operam, de fato, o negócio ali. Muito legal. Acho que isso que o Mário falou é muito importante, assim, porque isso virou o nosso jogo também, né? Trazer executivos de mercado. Hoje a gente tem um COO que veio da Coble, né? Mas já foi da McKinsey, enfim. Tem um CFO também que já vendeu uma outra empresa lá por 4,3 bi, saiu agora há pouco essa notícia. Tem diretor de marketing. Então, a gente agora estamos com uma posição aberta de CTO. Então, a gente viu quão importante é estruturar essa camada de diretoria para que a gente consiga ser mais estratégico, né? Onde estavam essas histórias que não estão tão acima do radar, né? Já vou até pegar então, já que você falou isso, mas esse foi um dos bots, né? Falou, cara, vamos trazer algumas histórias. O Mário já tem, né? Histórias incríveis. Mas né? a AppMax tá completamente under the radar, né? Então, e aí até te perguntar, B, por que você acha que a história da AppMax tá mais under the radar, assim, não tanto vista nas manchetes ou... Com certeza, porque a gente não captou, tá? Isso é uma coisa engraçada, assim, que aconteceu. No salto ali de 2021 para 2022, a gente se olhou, assim, né? Eu, o Marcos e o Gustavo falou assim, cara, não tem como. Como é que a gente vai contratar as pessoas se ninguém conhece a AppMax? E o único jeito de fazer a AppMax sair na mídia e ser conhecida é captando, porque só sai notícia de captação, né? De vale tanto, se tiver um valuation ali, pra né? Muito claro, né? Pra marcar o valuation, assim. E aí a gente falou, gente, não tem como, a gente não vai conseguir contratar, né? Se a gente não captar.
E porque não aparece, né? Eu acho que essas histórias acabam... Pô, o que as pessoas vão falar? Max vale quanto? Ninguém sabe quanto vale, né? Porque nunca captou. Então, e as notícias que saem de valuation, né? Pra realmente mostrar o tamanho da empresa. Então, a gente se questionou isso. No final das contas, teve pandemia. A gente conseguiu, né, acessar vários executivos de mercado muito bons que a gente conseguiu trazer. E a gente chegou à conclusão que talvez, não precisa. Talvez a gente consiga acessar de uma outra forma, né? Porque teve os layoffs e tudo mais, que é... Cara, olha a nossa empresa, né? Vê o quão saudável a gente é, olha a nossa geração de caixa aqui e vem construir essa história com a gente, porque a gente quer ser muito maior. Então, a gente se pegou pensando nisso. Cara, por que a gente não aparece, sabe? Não é uma decisão. Acho que a gente nunca investiu tanto em marketing também, porque os clientes acabam, até hoje, assim, vindo organicamente, muito por indicação. Então, a gente... tem uma máquina de vendas ali, mas é tudo muito por indicação. Então, a gente não investindo em marketing, a mídia não dando tanto espaço, assim, né? Porque, enfim, é normal do mercado. A gente acaba não aparecendo tanto, né? Ficando... Mas acho que uma coisa que ajudou muito também foi vocês estarem na rede da Endeavor, né? Nossa. Então, isso acho que ajuda a trazer essas credenciais, assim, também, né? Demais, a gente já participou, acho que de todos os programas da Endeavor aí. E nos ajudou muito, assim, acho que se eu fosse falar algumas coisas que mudaram o nosso jogo enquanto AppMax, com certeza participar da Endeavor foi uma delas. E nos colocou no radar, sim, porque aí, quando tá na Endeavor, tu acaba sendo uma empresa mais conhecida, né? Eu digo a mídia, a grande mídia, assim, sim, mesmo, né? Que a gente acaba não aparecendo, mas da Endeavor nos colocou numa vitrine diferente, com certeza. Sabe uma coisa que eu tô percebendo aqui, uma coisa similar entre os dois, entre o Mário e a Bettina? Me parece assim que com todas essas experiências e no caso do Mário com Venture Capital, no seu caso com a Endeavor, eu acho que muito do sucesso de vocês está nessa habilidade de aprender rápido e serem talvez coachables, no sentido de ouvir conselho e se adaptar, porque senão vocês estariam presos em paradigmas anteriores e não teriam se desenvolvido tanto, cada um da sua forma, né? Vocês concordam com isso? Total. Eu concordo totalmente, assim, eu acho que pra mim o mais importante é me cercar de pessoas que sabem mais do que eu, assim. Isso é uma coisa que eu sempre quis na minha vida. Se eu quero contratar alguém é porque eu acho que ela é melhor do que eu, que ela vai me ajudar, né? Então, quem sou eu perto do meu CFO que tem 30 anos fazendo finanças? Sei lá, pô, ele vai me ensinar tudo. Eu pergunto pra ele. Ele fala, Mário, você acha isso? Eu falo, você que acha isso, você que me ensina isso, né? Então, eu realmente acho que essa parte de querer aprender com quem está à sua volta, pra mim foi muito importante na minha jornada, pelo menos. Eu acho que se adaptar às mudanças, assim, e isso pra gente é muito forte, né? A gente muda muito rápido, se adapta muito rápido e coloca coisas na rua com muita agilidade, assim. Então, acho que vem muito do nosso perfil, porque tá na nossa cultura isso. E aí, eu sempre pergunto lá pro pessoal, tá, mas o que te impede de colocar isso aqui de pé hoje, assim? Por que tem que ser daqui 3 semanas ou 2 semanas, né? E aí, eu acho que tem muito dessa agilidade de se adaptar a mudanças e de fazer, cara, vou fazer isso aqui. Talvez eu não faça a menor ideia, vou pedir, né, vou achar pessoas melhor do que eu que possam me conduzir aqui, mas também não posso ficar esperando muito conselho, né? Porque senão tu não sai do lugar, assim. Então, vou fazer, mas com certeza, né, como o Mário disse, assim, o que ajudou demais foi essa virada de contratar pessoas de mercado com experiência que já fizeram, né, o que a gente precisava fazer, assim, e a gente não tinha experiência, né? Então, não tem. Você acha que na Conta Simples foi assim também? A rede de apoio e de acessos que vocês tiveram? Com certeza. O Y Combinator, uma chancela também enorme, né? Uma chancela enorme. E algumas das pessoas que estavam com a gente lá no começo foram pessoas que foram transformacionais para a nossa história. Então, Rodrigo Dantas, Paulo Silveira, que você conhece, já estiveram aqui. Poxa, acho que se não fossem eles lá no começo, talvez a gente teria patinado muito mais do que a gente patinou. Mas o aprendizado que a gente foi tendo com essas pessoas foi tão grande que a gente foi absorvendo tudo que elas foram falando e sempre construindo em cima disso. Então, com certeza mudou a nossa história. Então, tem várias pivotagens, assim, em termos de aprendizado. Eles lá no começo, então, quando o Dantas falou, olha, vocês estão entrando num ringue, porque empreender no Brasil já é difícil. No mercado financeiro, nós três aqui, é mais difícil ainda. Então, ele falou assim, cara, vocês estão entrando num ringue com um boxeador gigante lá do outro lado e vocês são bem magrinho.
Então, cuidado. Como que vocês vão construir o produto e serviço de vocês? E aí a gente foi construindo em cima disso. Participar da Y Combinator foi um divisor de águas na nossa história. Acho que a gente... O Y Combinator acho que foi o grande divisor de águas na nossa história que fez com que a gente crescesse, engrenasse e assim, fosse com tudo, sabe? E foi muito legal, porque o primeiro talk que a gente teve lá foi com os fundadores do Airbnb. E a história do Airbnb foi assim, cara, a gente aproveitar o Y Combinator para fazer o negócio dar certo. A gente vai dar até a última gota de sangue aqui para fazer funcionar, porque eles tinham sido rejeitados por todos os outros fundos antes, todos os investidores. E a nossa história também, a gente sempre teve muita dificuldade de captar até o YC. Então a gente falou assim, esse é o momento. E aí todas as rodadas, todos os investidores, as pessoas, os mentores, participar da rede da Endeavor também foi assim, sensacional. Porque tem muita gente que a gente foi conhecendo, aprendendo, que traz um conhecimento novo e um ponto de vista diferente. Porque cada um enxerga as coisas com uma lente diferente. Então, talvez algo que alguém falou pra gente num certo momento não fez tanto sentido, hoje faz mais. E uma das coisas que sempre intrigaram muito a gente são os conselhos que você olha e fala assim, não tá fazendo sentido. Os conselhos contraintuitivos. Porque é ali que você para pra pensar e fala assim, tem alguma coisa estranha aqui. E aí você começa a refletir e tira algum aprendizado grande dali. Então, esses são os grandes momentos. Cara, soma tudo, né? Na questão de abrir a cabeça, deixar o ego de lado, né? Vaidade e tudo mais, né? Com certeza. Eu acho que assim, se tu pegar e mandar uma mensagem pra alguém, pega o LinkedIn, manda uma mensagem. Pô, admiro muito tal pessoa, queria muito trocar uma ideia com ela pra saber a visão dela de negócio e tudo mais. É muito difícil a pessoa não abrir, não abrir ali pra conversar contigo. Então, acho que tem que tentar, né? E a gente sempre quero conversar com essa pessoa, vamos atrás dela, né? Quero conhecer um pouco mais, quero pegar o que ela tem de experiência, eu acho que ela pode contribuir pro meu negócio. A gente sempre foi muito atrás, assim, de procurar outras pessoas, outras empresas que já fizeram pra gente pegar um benchmark, assim. E acho muito difícil perguntar uma coisa pra uma pessoa, ela não te responder, sabe? O que você traz sobre o mercado de fintech? Isso que eu ia Já falar. para começar a girar aqui na nossa mesa em V. Acho que trazendo um pouco mais agora pro mercado de fintech e serviços financeiros, né? A gente vê que o mundo de fintech ele deu um super boom nos últimos anos, né? E a gente vê que tem muito negócio novo vindo, mas também a gente vê muitas coisas parecidas, né? Então, a grande pergunta que eu queria fazer para começar já com uma pergunta difícil é o seguinte: o que vocês veem que as empresas vencedoras, cada uma na sua categoria, fazem de diferente para ser as ganhadoras? Porque tem muito serviço parecido e o Ctrl-C, Ctrl-V de um negócio pro outro não funciona. Assim, não funciona. Então, Vai lá, Marco, o que vocês podem me falar? Eu acho que pra mim você tem que tentar ser 10 vezes melhor em alguma coisa, e não em tudo. Então, eu acho que você tentar ser tudo pra todos, você já tem essas pessoas, né? Você já tem o Itaú, você já tem esses grandes bancos, que já resolve um pouco de tudo pra todos. E eu acho que quem vai vencer agora é quem tá fazendo a hiperpersonalização para um público específico. Então, é resolver uma dor de um grupo muito bem resolvido. Então, no caso da NG, a gente foca em ser o melhor banco para a geração Z, especificamente para aquele público. A gente não tá olhando os maiores de idade, a gente não quer saber dele agora, tem gente já atendendo ele, né? Então, como é que você se diferencia e foca em realmente resolver um problema 10 vezes melhor do que o seu concorrente para aquele público? Que eu acho que dali você expande, né? Então, a própria Airbnb lá atrás, voltando nessa história lá, tipo, todo mundo falava, pô, seu mercado é minúsculo, quantas pessoas do mundo vão querer que você resolva esse problema de botar a casa deles para alugar, né? E depois você vê que o mundo todo quer, né? Sim. Então, se você resolver essa dor para um público que é muito fiel a você, e você resolver ela 10 vezes melhor, eles vão virar seus embaixadores, isso vai te dar energia para continuar, e quando você vê, você já superou esse público, e aí você, de fato, cresceu. Então, acho que é tentar escolher um nicho, uma dor muito óbvia, e tentar ser 10 vezes melhor que qualquer outra pessoa que está resolvendo aquela dor. Para mim, são esses players que vão vencer. Eu acho que eu concordo muito com o Mário, assim, até porque no início da AppMax veio muita pergunta, assim, tá, e a AppMax,
né? Vai oferecer banco também para... Falei, gente, peraí, né? A Appmax é a solução de pagamentos para... Eu quero entregar resultado para o negócio digital em termos de pagamento, né? Se eu integrar aqui, né, e virar um banco, não vou te entregar mais venda. Eu vou te entregar talvez uma facilidade, mas não vou estar te entregando mais resultado, né? A dor é que você precisa de mais resultado no seu negócio e que você está perdendo vendas com as soluções que tem no mercado. Então, eu acho que, né, as fintechs que vêm por aí, as que já estão no mercado, tem que ter muito claro a dor, que existe uma dor, né? O que eu faria melhor que X empresa? Porque eu abriria uma empresa, né, um banco digital que seja, ou enfim, que eu faria de melhor, né? E eu acho que ser muito generalista, no final, tu não consegue entregar um resultado real que realmente impacte, que realmente traga um impacto, né, para quem seja o cliente, assim. Então, a gente, né, pelo menos isso foi o que deu certo pra gente, assim, focar em realmente entregar valor para aquele nosso cliente fazer algo muito melhor, entregando resultado. E talvez, né, pensando muito mais em resultado do que facilidade, assim. E eu acho que quando você não é específico, você é generalista, é muito mais caro você ganhar mercado. Você depende de uma escala maior, você depende de construção de marca, você depende de massas, e aí você começa a ter aquele 1 ou 2 lugares no mercado, né, possíveis que você pode chegar, senão você falha, né? E uma coisa legal é que ambos, né, vocês construíram esse nicho específico através da dor que vocês tiveram antes, né? E por isso que vocês sabiam tão bem como fazer, né? Isso é com certeza o melhor de tudo, assim. Eu acho que o que nos trouxe até que foi isso. É ter vestido os sapatos dos nossos clientes, assim. Porque a gente sabe exatamente a dor. A gente viveu aquilo lá, né? Então, a gente sabe exatamente a dor da venda recusada. A gente sabe exatamente a dor de estar investindo em marketing para levar os clientes para o seu site ou para o seu negócio digital e não estar convertendo. Então, eu acho que isso ajuda, ter muito clareza da dor dos clientes, né? Isso não tem, sei lá, né? Sai para jantar todos os dias com algum cliente, com algum possível cliente para entender a fundo, assim. Porque eu acho que tá muito próximo do cliente e isso, quando a gente parou de ter os e-commerce, a gente falou, como que a gente vai continuar sabendo, né? Porque vai mudando as coisas. Então, como a gente vai continuar próximo do cliente para entender? Então, eu sou a pessoa lá na Appmax que tô próxima do cliente, tô vendo ali tudo que tá acontecendo o tempo inteiro, pra gente não perder isso, sabe? Uma coisa que eu falo quem constrói para todo mundo não entrega valor para ninguém. Porque você acaba sendo genérico, e sendo genérico é só mais uma solução no mercado. Então, que não é uma solução, é só mais um produto no mercado. Então, você não resolve uma dor clara, você não entrega valor, você não entrega uma transformação para aquela pessoa ou para aquela empresa que vai usar o seu serviço. Então, vou pegar um exemplo da NG. Tava na Febraban. E assisti o Petros apresentando, foi lá prestigiar. E foi muito interessante, porque o discurso, ele tem que ser muito retilíneo, vamos dizer assim. Então não adianta falar assim, eu fazia tal coisa, mas eu acho que dá pra fazer outra coisa, e agora eu vou fazer mais um puxadinho aqui, mais um puxadinho ali. Então a história, ela tem uma congruência muito grande, assim. Isso é o que faz a diferença. Então, construir o produto para um cliente específico, com uma dor muito específica. E foi o caminho da conta simples também. Vocês foram fechando o público, né? Exato. No começo, a gente começou genérico. Porque na etapa de discovery, eu comecei a conversar conversei desde um caminhoneiro PJ no interior do Paraná até uma empresa que faturava mais de R$500 milhões ao ano. E todo mundo tinha problema com banking, com banco para empresa. Então a gente falou assim, cara, tá ótimo. O mercado é enorme, mercado enorme. Então, todo o mercado a gente PJ. falou assim, conta para pequeno, médio, grande, autônomo, freelancer, startup, qualquer um. E isso, a gente via que não entregava valor para ninguém. Quando a gente nichou, a gente começou a crescer muito forte. Então, a gente tem muito cliente em comum. Mário é cliente da Conta Simples, né, com a NG também. Então, a gente foi encontrando as dores claras até que a gente saiu de ser uma conta PJ genérica para entregar a melhor solução de cartão corporativo para quem precisa fazer a gestão dos pagamentos. E aí a gente encontrou uma dor enorme que nem a gente antes tinha clareza, porque a gente foi fazendo esse processo de conversar com o cliente, fazer cada vez mais deep dive, e isso é o que foi uma mudança de jogo pra gente. Muito legal.
Vou começar com você uma pergunta, que é: como que tá o estado do mercado de venture capital para fintechs nesse momento, pós todo o processo de redução de liquidez dos fundos, busca por eficiência? Como que você tá vendo? O mercado, ele mudou muito, né? Então, há poucos anos atrás, a gente via métricas de sucesso e fatores de análise para se tomar uma decisão de investimento muito diferentes do que a gente tem hoje. Então, o mercado mudou muito, as portas, as barreiras cresceram muito para que você pudesse levantar um investimento numa fintech. E, muito embora a fintech ainda seja um dos grandes potes ou dos grandes setores de investimento de venture capital. Só que a mudança que teve é que agora você precisa ter um modelo de negócio claro. Antes, você jogava para frente a expectativa de criar ou gerar resultados de alguma forma, mas hoje você já tem que sair com um modelo já muito mais claro do que você vai fazer. Então, aquela história de crescimento a qualquer custo, ela acabou. Assim, acabou. Claro que até a gente conseguir monetizar de alguma forma, por aí vai, tem uma história que a gente conta, mas tem que ser muito consistente. Então não é sobre VC para fintech, é VC em geral, para qualquer business, para qualquer vertical, né? Você também vê isso, Mário? Total, eu acho que na real a gente voltou pro normal. Eu diria que a anomalia foi os últimos anos, e não que a gente tá numa crise agora. Então eu vejo simplesmente que a gente voltou mais pé no chão, mais racional. Eu acho que ainda tem muito mercado de venture capital para as boas empresas. É só que não é crescer a qualquer custo. Tem que ter um modelo de negócio, você tem que ter um objetivo claro. E eu acho que é até um jeito mais saudável de você poder construir. Então, na NG Cash, a gente, por conta desse mercado, por exemplo, pôde tomar decisões que são muito mais saudáveis. A gente pôde construir a infraestrutura própria, a gente pôde ir atrás de licença, a gente pôde fazer uma série de coisas que demoram um ano para fazer, que no mercado anterior seria impossível, porque eu teria que estar acelerando a qualquer custo e crescer seria o que importa. E aí você acaba criando... você não cria uma solidez na sua tecnologia e muitas coisas que você faz. Então eu acho que para o mercado em geral, assim, é até positivo ter voltado à realidade, que eu acho que você está criando empresas mais robustas em um mercado mais sólido, assim. Muito legal. Eu concordo 100%, assim, acho que a gente se perguntava, assim, né, na época que o mercado estava realmente, enfim, né, investimento e crescimento a qualquer custo, enfim, até quando vai isso, assim, né, até quando isso aqui vai, porque estava muito difícil de contratar, porque se pagava qualquer valor sem se olhar para o que a pessoa realmente podia agregar, no final das contas, contratar, ganhando, né, contratações que faziam sentido, assim, eram difíceis, porque tinha um caminhão de dinheiro do outro lado, de empresas que tinham captado, né, valores, né, exorbitantes aí, e a gente se perguntou, assim, né, até quando vai isso, porque tava muito difícil de contratar. E eu acho que agora esse é um momento que é um momento normal, assim, vão se criar empresas muito mais sólidas, com uma visão de longo prazo muito mais consistente, que tenham clareza sobre a geração de resultado em algum momento, se não gera resultado ainda. Então, eu acho que, assim, é positivo para o mercado, sabe? Como um todo. Agora, uma coisa que você falou que eu acho que é curioso vocês estavam crescendo organicamente, e o que o mercado... Você não precisava de venture capital, mas o mercado estava te atrapalhando para trazer gente. E você estava passando por isso, então, né? Crescendo e sem talento para trazer. Sem talento para trazer, exatamente. Eu acho que, assim, a nossa decisão de trazer ou não trazer um VC, assim, não é uma decisão de não trazemos, né? Eu acho que é ótimo ter um VC porque traz toda uma governança, né? Tem toda... não pelo dinheiro, né? Mas sim pela visão de mercado, pela visão de negócio, assim, que um VC traz com quem tá ali por trás. Então, a gente ainda não achou o casamento ideal, assim. Ela quer um VC que não põe dinheiro. Que só põe a marca, não dilui nada e só faz a marcação pro mercado. Não, acho que diluir é a regra do jogo, assim, né? Mas não pelo dinheiro, porque, Entendo. Enfim, né? Acho que para crescimento a Epimax, ela é bem sólida, assim, né? Consegue crescer, mas eu acho que é importante, assim,
Esse profissionalismo que o VC traz de uma visão que às vezes a gente, né, enquanto founders, a gente tá muito ali no negócio e algumas provocações te fazem crescer mais rápido, né? Nessa nova realidade do mercado ajustado, agora estão batendo na sua porta? Sim. Eu acho que já sempre bateram não, né? Depois que a gente entrou na Endeavor, peraí, porque a gente não aparecia em lugar nenhum. Mas eu acho que desde que a gente entrou na Endeavor, assim... Mas a gente também tem uma visão do negócio muito clara, assim. Então, se não for um casamento perfeito, né? Num valuation que a gente acredita que faça sentido pra gente... Não há desespero existencial, né? Não tem, assim. A gente consegue seguir todos os nossos planos, né? Tanto que alguns VCs que a gente falou, né? A gente, né? O que vocês vão fazer e tal. contratar executivos e tal. E fazer, né? Tais coisas lá na tecnologia, né? Fazer tal produto. Isso tudo tal produto não, mas implementar tal solução, isso tudo a gente vem fazendo de qualquer forma. Então, é mais por trazer essa bagagem mesmo de conhecimento para impulsionar mais o negócio ainda. Muito legal. Sobre investidor, uma vez um investidor nosso falou assim, cara, vocês precisam escolher um investidor que vai fazer assim, domingo à noite, deu um problema. Você precisa ligar para aquela pessoa, para aquele investidor. Assim, você vai ligar e vai falar assim, putz, cara, tem que ligar para aquela pessoa, vai ser um saco e tal. Domingo à noite. Domingo à noite. Ele tá vendo Fantástico. Tá fantástico ali com a família, pizza no final do dia. Ou você vai assim, não, vou ligar para aquela pessoa e, cara, ela vai ajudar a gente, vai ser positivo e vai trazer alguma coisa. Então, esse sempre foi um fator que a gente, pelo menos, sempre levou em consideração e que acho que tem muito a ver disso com o que você fala. Se não for um casamento perfeito em termos de alinhamento de cultura, alinhamento de vontade, de valores. Poxa, você vai ligar para aquela pessoa, já vai falar assim, poxa, que saco, vou ter que ligar para aquela pessoa porque tive um problema, sabe? E em vez de, tive um problema, com certeza vou trazer ela para a mesa que vai agregar. Então, esse é um bom indicador se você traria aquela pessoa, aquele investidor para você ou não. Você já teve que ligar domingo à noite para algum deles? Não. Viu? Domingo à noite não, mas outros horários a gente já teve que ligar. Bom ter alguém com quem contar, né? Bom ter alguém com quem contar, exato. E aí, pegando já essa ponte, principalmente no Brasil, o mundo do mercado financeiro e finanças está mudando muito, muito rápido, assim. Então, tem N tecnologias que estão entrando, estão vindo. Eu queria saber de vocês, daí, Mário, o que você está vendo de oportunidades, de próximas ondas que estão vindo? Qual que é a sua visão? E que também esteja no seu radar, né? Pro futuro do teu business, Sim, né? sim. Acho que pra mim é muito claro, assim. Eu acho que essa tese de você personalizar muito para resolver a dor do seu usuário é o que faz o diferencial. Então, você resolver da melhor forma. Eu acho que inteligência artificial vai poder permitir essa hiperpersonalização para cada usuário ainda mais. Então, eu tô falando de geração Z, mas aí dentro da geração Z, especificidades de cada um dos meus usuários e como é que o app se adapta para ele. Então, deixar o aplicativo mais personalizado ainda, eu acho que inteligência artificial vai ajudar muito. E também na questão de atendimento, na questão de dados da sua empresa. Eu acho que assim, isso vai transformar todos os negócios em geral. Mas eu acho que no mercado financeiro tem muito aí para melhorar. Assim. Uma visão que eu tenho é de ser seu assistente pessoal de finanças, né? E você não aprender só com vídeos e educação financeira através da educação formal que já existe, mas sim na prática com um assistente pessoal ali que vai estar junto com você. Então acho que inteligência artificial vai poder permitir ainda mais a hiperpersonalização, deixar o aplicativo ainda mais com a cara daquele usuário. Eu acho que isso vai ser um diferencial competitivo para quem conseguir dominar isso. Muito legal. Eu concordo, assim, a gente já usa, né, a mesma tecnologia que tem por trás lá do ChatGPT, a gente usa para algumas coisas ali na AppMax. Acho que tem uma carência do mercado de adaptação, então a gente usa uma empresa terceira para a parte de atendimento, não sei se eu posso falar aqui, Pode. Intercom. Claro. A gente usa a Intercom e ainda não integrou com o ChatGPT, por exemplo, né? Então não tem nenhuma inteligência artificial ali por trás para fazer o atendimento. Então eu vejo que o mercado tende a evoluir muito em ganho de eficiência e de entregar mais valor para o cliente, né? Então
eu conseguir achar uma solução muito mais rápida pro problema dele, através ali, né, da personalização de uma mensagem, através da personalização de um atendimento, assim. E isso foi sempre importante pra gente, tanto que esse atendimento um bom atendimento, né? E eu acho que agora, com as novas tecnologias que vão surgindo, isso pode ser substituído para as pessoas irem para uma parte mais estratégica, e essa parte operacional vai sendo substituída, né? E já tá no roadmap incorporando no seu produto também. Já, super. Eu acho que vai ser muito importante, ainda mais com o Open Banking, que eu acho que é uma das outras grandes inovações que vai ter, que hoje, para você entrar no mercado, precisa virar IP, precisa ter a bandeira, precisa de milhões de reais para poder fazer isso. E com o Open Banking você vai poder vencer esse jogo simplesmente tendo o melhor UX e o melhor serviço. Então você não vai precisar mais dessas barreiras que hoje são muito grandes, né? Você vai poder usar os grandes bancos e os produtos deles. Então, usar a inteligência artificial para personalizar, ter o melhor UX e o melhor atendimento ao cliente, eu acho que no longo prazo é o que vai vencer o jogo. Quando as barreiras caírem por causa do Open Banking e dentro do meu app a pessoa poder usar o Bradesco, o Itaú e qualquer outro produto financeiro que ele queira. Você acredita, puxando nisso, eu tive um outro episódio que foi falado sobre esse tema do Open Banking dessa forma. Você acha que então os vitoriosos serão a melhor experiência personalizada para aquele seu público-alvo, para o seu nicho, e aí os serviços que você está consumindo, de qual banco ele fica transparente? Exatamente. E aí ele vai ter a marca de qual banco ou qual instituição está por trás começa a ficar irrelevante. Exato, eu acho que quem tem o melhor app, né, se você acessa ali, é indiferente se é o Itaú ou o Bradesco, quem me dá o maior CDI, né, quem me dá o melhor investimento, quem me dá o melhor UX para eu acessar isso, quem me entende melhor, porque os produtos já vão existir, né, e eu acho que todo mundo vai ganhar, os grandes bancos também vão ganhar, porque eles vão ser o backbone dessa tecnologia toda. São eles que vão ter os CDBs, vai ser eles que vão ter os investimentos, mas talvez não sejam eles que tenham o UX e o front-end. Sim. Então eu acho que é um ganha-ganha, assim. Você vai ter eles ainda muito relevantes, tendo esses produtos financeiros que todo mundo vai estar usando em todas as outras plataformas, mas você vai ter os aplicativos que vão estar ali na frente, usando inteligência artificial, personalizando para aquele público, que também vão ser vencedores nesse jogo. Muito legal. Quem gera mais valor, né? E aí, até trazendo para um lado pessoal, assim, né? Eu tenho o Itaú na pessoa física e tenho o Nubank, né? Mas por que eu tenho o Nubank? Pela questão da facilidade de acessar o app, de pegar o cartão ali, se eu precisar um cartão virtual, para eu acessar meu cartão virtual do Itaú, que eu acabo usando, né? É muito mais difícil, eu tenho que fazer vários reconhecimentos. Cliques contra um, exato. Né? Então é isso, sabe? Eu acho que essas novas tecnologias que vêm aí, elas vêm para personalizar cada vez mais essa jornada do usuário, assim, né? E facilitar. Muito legal essa questão da questão da experiência. Eu também a mesma coisa. Pessoa física, Itaú, Nubank. Só por conta da usabilidade da interface, eu vou mais rápido pro Nubank. Sempre. Né? E eu gostei muito do que você falou, Mário, porque, cara, tem um negócio que tá acontecendo muito, eu vejo que até uma tendência de consumo das pessoas e que, assim, vai mudar, na minha opinião, já tá mudando completamente o jeito como todo mundo consome, que é personalização. Então, isso que você falou de hiperpersonalização, pra mim, cara, tá sendo cada vez mais forte, porque não basta virar e falar assim, eu vou fazer, sei lá, agora eu sou um banco pra empresa. Cara, não é suficiente. Ou PME. PME não é mais o nicho. Você tem que dar tem que ter mais algumas derivadas nessa segmentação, vamos dizer assim, que às vezes nem é, cara, ou pequena e média empresa, ou por faixa de faturamento, ou por indústria. Às vezes é por um comportamento da empresa ou da pessoa. Então, pode ser que eu queira usar um aplicativo pelo meu comportamento de compra de alguma coisa específica, mas não necessariamente eu vou usar aquele aplicativo para fazer, sei lá, um pagamento de boleto, por exemplo. Então, essa hiperpersonalização, cara, é muito interessante porque ela traz um senso de pertencimento muito grande, inclusive. E aí, quando você conecta isso, por exemplo, com nichos, você vira e sente aquilo efetivamente foi construído e criado para mim. Então, a marca fica muito forte.
E acho que uma coisa que acho que os 3 negócios aqui que a gente trouxe tem muito forte a parte... É uma questão de comunidade muito grande. Então, assim, a comunidade da NG é muito forte. A comunidade que tá em volta da AppMax é muito forte. E eu vejo que isso é cada vez mais quase como se fosse um community-led growth, um community market fit, alguma coisa assim, sabe? Que faz com que isso seja muito mais forte. Então, traz um senso de pertencimento gigantesco ainda. Num dos episódios recentes, nem tão recente, Com o mas João. com o Mate Montenegro. Com o Mate. Ele trouxe fisicamente um livro para recomendar, que é o The Minimalist Entrepreneur, que é o empreendedor que criou um business, que é o Gumroad, que ele, basicamente, ele construiu um negócio a partir de uma comunidade, de resolver a dor de uma comunidade. Então ele fala, o mais importante para os negócios hoje é você estar envolvido numa comunidade que vai carregar o teu produto adiante, né? E baseado nisso, como que funcionam as iniciativas de vocês em relação a comunicar, trazer a comunidade para perto, através do marketing, do conteúdo e tudo mais? Queria começar com a NG. Eu acho que no nosso caso, é um caso à parte, assim, porque a gente tinha comunidade, em volta dela, a gente criou um negócio, né? Então eu tinha distribuição com o canal, com 10 milhões de seguidores. Começou com a comunidade. Começou com a comunidade. Todos os negócios que a gente fez até hoje começaram com a comunidade. Então quando a gente fez a nossa agência, a gente já tinha o canal e usou isso para distribuir. Quando a gente fez a nossa loja de roupa, a gente já tinha o canal e a gente usou isso para distribuir. O banco, a gente já tinha o canal e a gente usou isso para distribuir. Então sempre foi... Essa comunidade já existe. Como é que a gente dá o que eles precisam e gera valor para eles? Então, eu acho que no nosso caso foi inverso o caminho que a gente traçou. Mas, com certeza, é uma das coisas mais importantes. A gente chegou aqui só por conta dessa comunidade existir. Eu acho que pra gente foi muito orgânico, assim, né? A gente não investiu em criação de comunidade, assim. Acho que foi acontecendo. E aí, tanto que no começo da AppMax, de 2018 a 2020, a gente não tinha comercial nem marketing. Só podia entrar na AppMax por indicação, porque a gente queria garantir que quem estava entrando ia ser super bem atendido. E a gente não sabia como escalar pessoas claramente, assim, né? Então, se eu não vou conseguir escalar pessoas tão rápido, eu preciso garantir que a gente vai pegar na mão de cada um desses clientes e vai atender eles super bem com a demanda que eles têm. Então, começou, eu acho que ali, né, organicamente, a criação de uma comunidade, porque só entrava por indicação. Então, os clientes que estavam dentro, que estavam usando a AppMax nessa época, já começaram a indicar outras. Cara, tem que usar. Teu e-commerce tem que usar, teu produto tem que usar. E aí começou a crescer essa comunidade, tanto que até hoje, assim, um dos maiores canais de aquisição da AppMax é a indicação dos usuários. Mesmo nessa escala. Mesmo nessa escala, assim, porque, no final das contas, a gente começou a estruturação de marketing em 2020 e, né, vem agora que a gente contratou um diretor de marketing. Então, a gente focou muito no produto e entregar valor para os clientes que estavam entrando, assim. Isso, o resultado, né, ele vem naturalmente, assim. É um product-led growth mesmo, né? Mas hoje vocês têm essas iniciativas que trazem a comunidade para perto, como o podcast, por exemplo, né? Exato. E aí a gente faz um ano aí que a gente começou a investir em entregar conteúdo através dessa comunidade, assim. Acho que chamar os clientes para o nosso podcast e trazer conteúdo para o mercado do que está mais atual acontecendo no mercado digital, né, de vendas online. Então, isso também vai criando uma comunidade, porque, um insight que tem ali naquele podcast já gera algo pro negócio de uma pessoa que tá ali olhando. Então, eu acho que sim, se não tem uma comunidade ali por trás que realmente levanta a bandeira da empresa, do produto, que tu gera valor para ela, eu acho que é muito difícil, né, captar cliente só lá fazendo tráfego, tentando outras formas aí. Fica mais caro a aquisição e o churn também vai andar vai junto, embora, né? Uhum. E lá, Gotti, na conta simples? A gente começou construindo a comunidade de uma maneira não necessariamente intencional. A gente começou a construir a comunidade porque, diferente da Bettina e do Mário, a gente não era do mundo digital. A gente era do mundo de mercado financeiro, mercado de pagamentos. Mas a gente não conhecia o mundo digital. Então, a gente entrou muito
pra conhecer, perguntar, entender. Então foi literalmente, falou assim, me conta aí como é que é o seu negócio. Deixa eu entender quais são suas dores. De peito aberto, e aí foi muito interessante, porque ao passo que a gente foi criando o produto, foi entregando valor, o pessoal foi vendo que a gente foi resolvendo os problemas deles, aí eles foram assim, gostei, aí começaram a indicar. E aí eu gosto de falar que o pessoal praticamente abraçou a gente e nos levou para outros clientes, porque foi genuíno, e acho que esse é o maior negócio de criação de comunidade, tem que ser genuíno. Então, o que o Mário falou, por exemplo, ele já tinha, a comunidade já existia, então era encontrar uma nova dor, porque já tinha a dor ali da agência, a dor dos produtos de e-commerce. A dor de banco para eles era, provavelmente uma hora ou outra eles iam chegar, porque eles já tinham, então a comunidade estava no centro do negócio, e era genuíno, sabe? Então, ser muito genuíno na hora de resolver esses problemas, acho que foi uma das grandes viradas de chave, assim, que fizeram a gente acertar isso. Acho que é bem parecido, né? Vai se criando a comunidade de forma orgânica pela geração de valor para aquelas pessoas, assim. Uma curiosidade, é uma pergunta meta, porque Inception, porque a gente tá num podcast e você é podcaster. Uhum. E você falou, a primeira vez que eu vou ser entrevistada, né? Quantos episódios você já entrevistou? E o que você aprendeu com esse processo todo? Quando o Gotti me ligou e falou assim, quero te fazer um convite pra tu vir gravar um podcast. Eu falei, gente, não tem como negar, né? Então, assim, que daí o que eu vou fazer? Porque eu tô muito acostumada, eu já gravei mais de 100 episódios, convidando os meus clientes pra vir gravar conteúdo e gravar o podcast. Mas, né, sou eu quem entrevisto, não sou entrevistada. Então, esse é o primeiro podcast que eu estou participando como entrevistada. Mas eu acho que o que eu aprendi muito é... Nossa, não tem nem como medir, assim. Porque entrevistar os próprios clientes, tu entende profundamente sobre o negócio deles, assim. E eu gravo 2 episódios por semana. Então, é intenso, né? Eu tô o dia inteiro coletando informações que eu posso trabalhar para entregar cada vez mais valor para os meus clientes, assim. Então, nesse mundo de podcast, eu vi que, assim, acho que não tem mais como retroceder para uma empresa que não gera valor, conteúdo e consegue absorver aquilo ali e aplicar no negócio, assim. Eu acho que pra gente tem muito valor, assim, a fazer o podcast, né? E como podcaster, você tem alguma mania ou método de como você monta a sua pauta, roteiro? Você tem algumas perguntas-chave? Porque, pra mim, o podcast, ele também é um instrumento de, assim, você tira aprendizados e informações que você não tiraria se você estivesse tomando um café com a pessoa, né? Você já chegou nessas manias suas? Já. Eu gosto muito de... A Ipmax tem lá uma pessoa responsável por fazer uma entrevista antes. Então, de explorar algumas coisas ali que, às vezes, não aparecem, né, no podcast. E não apareceriam se a gente não tivesse um conhecimento antes sobre a pessoa, sobre jornada, sobre os principais insights, sobre o que realmente fez o jogo dela virar, assim. Então, eu gosto sempre de fazer essa entrevista antes. E aí, eu acho que tem muito podcast que conta muito a vida das pessoas, assim. E... no final das contas, eu acho que tá todo mundo em busca de um conteúdo pra crescer, né? Pessoalmente, profissionalmente. Às vezes tu pode se inspirar na história da vida de uma pessoa, mas eu vi que trazer valor pras pessoas que estão assistindo o podcast comunidade, né? Da comunidade, antes de contar a história daquela pessoa que tá ali, que eu tô entrevistando, gera muito valor, porque, então essa pessoa sabe isso, então essa pessoa construiu isso, agora eu quero saber um pouco mais sobre a história dela, sabe? Então eu gosto muito de começar gerando valor e depois... Conecta e depois vem a história. E depois vem a história, porque aí gera interesse, assim. Muito legal. Mário, você surgiu produzindo conteúdo lá atrás, YouTube, canal com 10 milhões de inscritos e tudo mais. Como que é hoje, você continua... produzindo conteúdo na NG, não você, mas você usa conteúdo como uma ferramenta importante para chegar na geração Z? Com certeza, acho que assim, é o principal método de chegar na geração Z.
e a poder fazer coisas que fazem sentido para essa geração e que não fazem sentido para as outras. Então, se você vê as publicidades do NG Cash, você não vai entender nada, provavelmente. Que canais que vocês usam? Hoje a gente usa YouTube, a gente faz live na Twitch, a gente usa TikTok e Instagram, tá? Então, principalmente esses. Mas, assim, um exemplo da última campanha que a gente fez, que teve 17 milhões de visualizações. Orgânicas? Orgânicas. O Boca de 09 é um influenciador, enfim, adolescente, deve ter uns 14 anos de idade, foi no Podpah, e no Podpah ele falou que ia virar presidente do Brasil durante a eleição, não sabe nada de política, ele era uma criança brincando lá, e falou que ele ia resolver os problemas do Brasil, né, ele ia tirar... Tem problema de trânsito, então não ia ter mais semáforo, as pessoas não têm emprego, então ele ia dar laptop para todo mundo, Bolsa Hotmart que ele ia fazer... E aí acabou que virou, assim, um meme na internet inteira. Corte... Bolsa régua. Bolsa régua, pra cortar o cabelo, todo mundo ficar na régua, sem sinal e com laptop pra trabalhar no Hotmart. E aí, basicamente, a gente viu que isso estava acontecendo e a gente chamou o Boca de 09, fez uma campanha pra NG Cash, que era o Boca Presidente. E o partido dele era o NG Cash. E aí a gente foi na rua, a gente deu laptop para as pessoas, a gente fez bolsa régua, a gente fez todas essas coisas, assim, e viralizou na internet. Teve react do pessoal da Loud, assim, sem pagar, vários influenciadores grandes reagindo ao vídeo. É isso tudo porque a gente usa conteúdo e o conteúdo que se comunica com essa geração, que um outro banco não poderia fazer, né? Então, é fazer essas coisas fora da caixa. Um dos vídeos com mais visualização que a gente tem, deve ter uns 10 milhões de visualizações do banco, é um balde, e aí a gente colou um cartão na ponta do balde, e aí era um viral de TikTok que você ia jogando água, e a cada vez que você jogava água no balde, você falava uma qualidade. E aí a gente ficava jogando água. Pix para menor de idade, cartão, era isso. E o negócio viraliza, assim. Então, essa questão de produzir conteúdo tá no nosso DNA, tá no DNA dos founders, é de extrema importância e posiciona a gente completamente diferente de qualquer concorrência de grande banco. Acho que é essencial. Cara, isso... E o lado de você ter tido agência de influenciadores para esse público, todo o seu histórico, vocês sabem muito sobre como funciona a velocidade da cultura atual para essa geração. Porque o que você deu esse exemplo, né, da campanha, é muito de estar atento ao trend daquele exato momento e aproveitar em cima disso no timing isso. certo. A gente normalmente tem um mês para entregar um vídeo, porque depois disso não faz mais sentido. Então, por exemplo, a gente ia entregar um do Enem, na hora do Enem, que é aquelas pessoas que não conseguem entrar no Enem, etc. Começou a viralizar muito, normalmente viraliza, mas esse ano foi específico. E aí a gente ia ficar lá de fora, não se preocupe, o NG Cash te dá uma bolsa para você estudar para o ano que vem, não sei o quê. Só que foi tão curto o período de tempo que isso estourou que a gente não conseguiu entregar. Então é tão rápido essas coisas da internet que a gente tem que estar sempre correndo atrás dessas tendências. Tem, tipo, 2 semanas, às vezes 1 mês, até o meme deixar de existir, assim. Isso é uma dor enorme, né? Fazer uma empresa, uma equipe que traga essa entrega com agilidade, né? E qualidade. E o que o Mário trouxe aqui, né? O conteúdo tem que ser divertido. Porque as pessoas, elas estão na rede social, elas querem ver coisas curtas, querem ser impactadas, querem coisas divertidas. Então, a gente tem lutado para trabalhar dessa forma, assim. E não é fácil, não é um movimento fácil. Porque não pode ser careta demais, que daí tu já não tá no grupo. Tu não pode estar atrasado demais, porque senão aquilo ali não faz sentido para ninguém. Então, acho que é uma coisa que daqui para frente vai... a gente tem investido bastante e eu acho que vai ser muito importante, assim, tu conseguir conectar as pessoas com o que elas estão vendo na rede social e fazer um conteúdo que faça sentido para aquelas pessoas, para tua comunidade que tá ali, sabe? E o que vai chamar a atenção é o quão conectado no contexto do que a cultura tá vivendo naquele momento. E aí, por também ter agência, né, o business principal, trabalhando com grandes marcas, eu digo claramente, o que você consegue fazer, acho que nenhuma agência faz. Dessa forma, com essa velocidade, com esse entendimento do público. Então, ter o conhecimento profundo do público e como ele se conecta com o conteúdo é chave, né? Pra mim, a gente nem pensa lá em como falar da marca. Na verdade, a gente fica preocupado em como entreter.
É quase como um canal do YouTube. Uhum. E aí a marca naturalmente vai ter espaço para você falar no meio desse entretenimento sobre. Cara, Assim que a gente animal. vê. Muito legal. Isso é um capítulo inteiro que dá pra falar. Sim, e um comentário do Boca de 09, eu não conhecia, obviamente, né? Só que acho que faz 2 dias eu vi um vídeo dele. Aí eu peguei e mandei pro Petros. E falei, cara, olha aqui. Ele falou assim, ele já fez vídeo com a gente. Falou assim, eu sei. Então, é interessante que você começa a aprender e ver outras coisas que não estão no seu dia a dia. Você tá na geração Z ainda? Quase. Ah, acho que você já passou, né? Tô quase saindo. Bom, gente, eu queria ouvir aí pra ir encerrando essa rodada, né? Falando do mercado de fintechs, a parte profissional, pra gente virar o capítulo de hábitos, rotinas e tudo mais. Além de tocar o negócio principal de vocês estão mentorando, investindo, envolvidos em outros negócios? Mário, começando. Eu sou investidor anjo. Assim, eu comecei lá na Trampolim, investindo e trabalhando, e eu tive um resultado incrível, então gostei muito de fazer isso. Então eu acabo investindo e ajudando alguns empreendedores. Hoje eu devo ter umas 10 investidas minhas. Tem alguma tese específica, um mercado específico? Ou... Eu olho o early stage e eu olho pro founder. Então, nem olho o que ele tá fazendo, sinceramente, assim, porque pra mim, nesse estágio, assim, pre-seed, que é onde eu olho, você pode pivotar, você pode mudar de ideia. Então, eu acredito muito no founder, no que ele fez, no time dele, muito mais do que uma tese específica, né? Mas eu acabo conhecendo pessoas muito próximas aos meus mercados. Então, eu acabo que fico perto ali de creator economy, né, de fintech e retail tech. Então acaba, não é porque eu escolhi isso, é mais porque o meu ecossistema e as pessoas que estão ao meu redor acabam que são essas oportunidades que aparecem e que eu consigo avaliar melhor. Mas eu diria que isso é a menor parte do meu tempo, assim. Acho que a energia hoje ocupa a maior parte da minha energia e com certeza o meu maior foco tá lá, mas eu gosto de ajudar outros empreendedores com o que eu puder e principalmente aprender também. Eu vejo como, assim, são 2 lados, assim. Eu sinto que quando eu tô falando, né? eu tô aprendendo tanto quanto. Como a Betina aprende nos podcasts, inclusive, Exatamente. né? Como o Radar, né? E você, Betina? Meu foco é total AppMax, assim. É muito difícil desprender energia nesse momento até agora, né? Acho que daqui pra frente, talvez um pouco mais fácil, trazendo pessoas aí, né? Que eu falei que a gente tem estruturado muito bem a nossa nossa camada de diretoria. Então, mas até agora, né? O foco tá muito na AppMax. E aí eu tenho, em paralelo aí, na verdade, é uma instituição sem fins lucrativos, mas eu sou presidente dessa instituição, que é uma instituição para jovens empreendedores até 30 anos, de potencializar esses jovens empreendedores. Então eu entrei lá como membro, e aí me desenvolvi muito rápido, assim, fui no primeiro semestre para coordenação, da coordenação fui para a presidência, e agora tô passando aí a presidência para outra pessoa. Fiquei 1 ano como vice-presidente, 1 ano como presidente, mas com esse... porque tem muito a ver com o meu propósito e com o propósito da AppMax, assim, que é potencializar empreendedores, né? E democratizar também. Né? E realmente impulsionar, né? Aquelas pessoas, assim, eu fui impulsionada, né? Por esse grupo, pelo Ciclo Empreendedor. Então, são 60 empreendedores que se encontram a cada 15 dias. A gente sempre traz um palestrante, já passaram grandes nomes aí, né? Pelo grupo, assim, né? Desde Maria Luísa Trajano, BTG, enfim. Então, meu foco tá hoje, né? Na AppMax e no Ciclo Empreendedor, mas acho que... Foco, né? Bastante foco. Eu acho que é isso, assim. Para conseguir focar em outras coisas, precisa de gente boa junto, levando o barco para frente, né? Muito legal. E aí, Gotti, você? Como é que tá a agenda? A minha agenda diria que é praticamente 100% focada na conta simples. E acho que no começo desse ano eu fiz uma mudança de posição, inclusive. Porque até o começo do ano eu tocava a operação inteira. Então, era o CRO tocando... tudo de marketing, venda, sucesso do cliente, suporte. Pouca coisa, né? Bastante. Uhum. E aí, a gente fez um movimento parecido com o que a Betina falou. Então, a gente começou a trazer cada vez mais lideranças, mais C-levels, para tocar essa operação, para tocar a operação. E agora eu virei o vice-presidente da empresa, com foco em estar cada vez mais no mercado. Então,
Eu digo que eu sou o representante da tese da conta simples na indústria, no mercado. Então, indo para cada vez mais eventos, associações, conversas com players de banco e por aí vai. Então, podcasts. Então, como você, primeira vez que está sendo entrevistada, é a primeira vez que eu tô do outro lado da mesa, vamos dizer assim, agora junto com o Léo. Primeiras vezes aqui. Então... Isso é legal, porque eu também sou a cara da AppMax, né? Eu gosto de a cara do Conta Simples. Então, assim, acho que... A gente se esbarra em todos os eventos, Isso, né? eu tô em todos os eventos, palestrando, tô lá. Então, acho que colocar uma humanização ali, uma cara pra marca, né? Sim, isso. Muito legal. Eu vou virar aqui, segundo bloquinho, que é curto, mas hoje, quais ferramentas de desenvolvimento pessoal vocês usam? Coach, mentor, meditação, terapia, vale tudo, assim, começando, Betina. Difícil, tá? Agora, de desenvolvimento pessoal, assim, eu acho que terapia, já fiz mais, agora faço um pouco menos, tô um tempo sem fazer, assim, meio sem tempo, sabe? Aquela coisa que tu vai deixando de lado, mas sabe que é super importante, assim, refletir sobre algumas coisas que no dia a dia tu não para pra pensar. Então, assim, acho que ferramenta de desenvolvimento pessoal. Gente, eu já tentei várias vezes meditar. Acho ridículo falar isso, mas nunca consegui direito, eu acho. Você tá falando com um especialista aqui, tá? Tá, eu vou precisar de umas dicas, tá, Léo? A gente fez uma sala de meditação na AppMax, no novo escritório. Eu não vejo muitas pessoas utilizando, mas eu acho que assim, de desenvolvimento, eu acho que eu não vejo muitas pessoas utilizando, mas eu fiz porque eu gostaria de utilizar, imaginei que as pessoas gostariam também. E talvez acho que falta botar isso como prioridade. Mas de desenvolvimento pessoal, acho que é o autoconhecimento, assim, é ler bastante livro, parar para refletir, assim, sobre as ações, sobre olhar para frente, olhar a longo prazo, olhar para trás o que aconteceu. Então, acho que é muito sempre tive isso muito natural, assim, sabe? Legal. Mário? Eu faço terapia também, acho que exatamente é o momento para você parar. É tanta coisa no dia a dia que é a única hora que eu paro e fico uma hora pensando no que aconteceu na última semana e o que eu preciso fazer e sai do modo automático, né? Acho que é extremamente importante. Eu acho que o esporte também foi muito importante na minha vida. Eu sou faixa preta de judô, fiz 16 anos de judô. Eu acho que me deu muita disciplina também, foco, manter a calma em situações estressantes. Eu acho que foi bem relevante. E eu uso o YouTube também, muito, assim, para aprender. Então, eu escuto podcast, eu escuto coaches, eu escuto sobre saúde mental, sobre espiritualidade, sobre negócios. Assim, para mim, acho que a minha maior ferramenta de aprendizagem na vida foi o YouTube. O algoritmo do YouTube te recomendando deve ser bem interessante, então, né? A sua homepage, né? Do MrBeast até saúde mental. O meu vai de MrBeast a Huberman Lab, não sei se você conhece. Claro. Né, eu acompanho tudo. Ele tem um episódio recente de Growth Mindset, né? Que ele lançou, de como você manter uma cultura de aprendizado constante para autodesenvolvimento, que é fantástico, assim. Né? Eu acho que e ouvir muito as pessoas, né? Aprender muito com as pessoas que estão próximas, assim. Acho que isso também vai... realmente ouvir as pessoas, né? Estar aberta a ouvir e se desenvolver com aquilo, assim. Isso também sempre me ajudou muito. Gotti, você? Eu também sempre gostei muito de ler esporte, mas acho que uma das coisas que eu mudei muito... Aí, Léo, depois eu vou falar de ferramentas, que eu mudei o jeito como... eu faço todas as minhas anotações de aprendizado. Eu tenho um livro que chama How to Make Smart Notes. E aí, de lá, eu mudei totalmente o jeito como eu anoto e trabalho para aprender. Isso está conectado, inclusive, com um software novo que eu estou usando. Então, onde eu tiro as notas, tudo que eu anoto tem lá tem umas notas provisórias, depois eu traduzo tudo isso para notas permanentes. Léo, fui aprendendo o método com você, tá? Então, que eu traduzo para notas permanentes, onde eu trago o contexto do aprendizado, qual foi o aprendizado e a referência que eu tenho. E aí eu tô conseguindo conectar isso de tal forma com isso junta com outras notas, e aí eu consigo ver
pontos de aprendizado, assim, que eu tô tendo. Então, Caramba, tá sendo muito interessante. Legal. isso é legal, Eu hein? falo na próxima ferramenta. Vamos lá, eu vou fazer a última aqui então, antes da gente... Vamos chegar nesse bloco logo, que é o bloco final. Hobbies pra descompressão e recarregar a bateria. Nossa, natureza e ir pra praia, pra mim. Total. Muito bom. Esportes? E academia, todos os dias, assim. Pra mim é fundamental, assim, pra cabeça, sabe? Sim, mais pra cabeça pra até mental do que... do que pelo... Né, mental, saúde, obviamente, mas muito mais por isso, assim. Legal. Mário. Pra mim é viajar, assim, eu acho que conheço mais de 1000 cidades já. Caraca. Assim, eu conheço todos os continentes, eu viajo desde pequenininho. Nossa, que assim, animal. eu acho que vem da família, né? A gente viaja desde os 2 anos de idade, eu viajo. E acho que isso ficou comigo, assim. E hoje, por conta da questão de ser remoto, obviamente, muito menos do que antes, mas consigo continuar fazendo essas viagens. Acho que pra mim me revitaliza, assim. Uma viagem de uma semana me dá 2 meses de energia surreal, assim. Você tem alguma rotina do tipo, a cada X meses eu dou um break de uma semana e faço um micro desconexão, assim? Acho que eu não tenho uma rotina, porque eu gosto de viajar com outras pessoas, então eu não gosto de viajar sozinho, então é muito mais oportunidades que aparecem, algum amigo, algum familiar, mas deve ser mais ou menos uma vez a cada 2 meses, acho que acontece. Muito legal. E você, Gotti? Eu gosto, pra descomprimir, eu gosto muito de ficar em casa. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ficar em casa, aproveitar o final de semana em casa. Eu adoro viajar também, mas acho que é muito menos recorrente, assim, no meu caso. E uma coisa que eu gosto de fazer, que é, em geral, quase que eu voltei a fazer, que eu não fazia tanto, tinha parado há um tempo, desde quando eu vim aqui da última vez, eu voltei a treinar golfe aos sábados. Ah, eu lembro que você estava virando golfista. Então, porque é um esporte que, se você não limpa a sua cabeça, acho que é muito parecido com o judô. Se você estiver pensando em qualquer outra coisa diferente do que você tá fazendo ali, você não vai conseguir jogar direito. É mindfulness. Mindfulness Uhum. é quase como se fosse uma terapia ativa ali no esporte, que você tem que ficar ligado naquele momento. Ó, a Senão vai dica dar pra você errado. meditar, vai jogar golfe. Genial. Agora eu vou ter que aprender a gostar de jogar golfe. É difícil no começo, mas não desiste Eu gosto. que você Quando é consegue. difícil é melhor. Bom, aí nosso último bloquinho é o bate-bola com 5 perguntas, que é muito inspirado pra mim. Eu sou muito fã do Tim Ferriss e acompanho o podcast dele há muito tempo. E ele tem o Tools of Titans e o Tribe of Mentors, né? Que ele entrevistou desde ex-presidentes, grandes atores, grandes empresários. E ele compila as lições de todos os episódios nesses livros em 2 páginas de cada episódio, né? Mas o segredo dele conseguir fazer isso é que ele tem algumas perguntas padrões, né? E vou começar com você, então. Tá bom. Já que, Tava dando uma olhada nos seus livros aqui já. já que a primeira pergunta é do hábito, qual é o hábito que tá te ajudando agora no dia a dia? O hábito que tá me ajudando agora no dia a dia é, com certeza, continuar acordando cedo. Mas uma coisa que eu mudei muito agora também, eu comecei a dormir muito melhor. Assim, isso tá sendo uma mudança, assim, muito grande, assim. Saber que precisa ter o tempo X de sono. Você tá fazendo higiene do sono à noite? Cara, Tipo, de desconectado de eletrônicos eu- X. eu tento parar de usar telefone, assim, por volta de 8h30, 9 horas. Parar de usar Ainda tem tela. Não, tá tranquilo, assim. Mas isso eu tô vendo que tá me ajudando muito mais. Porque, cara, no limite consigo dormir, sei lá, uma noite inteira. No outro dia eu acordo melhor. E aí só vai sendo positivo. Claro que sempre vai ter um pico ou Sim. outro, mas tentar dormir melhor tá sendo um hábito novo. E o cedo é que horas? Acordar? Eu acordo entre umas 6 horas, mais ou menos. Entre 6 e 6h30. Tá bom. Mário? Pra mim é ter organização extrema e no dia anterior, sempre antes de dormir, saber exatamente tudo que eu vou fazer no dia seguinte. Então eu tenho um calendário onde eu boto a hora de almoçar, hora de lanchar, hora de dormir, hora de ir na academia, tudo, literalmente. Você é maluco? Você precisa botar a hora que você toma café da manhã? Sim, preciso. Pra poder fazer tudo que eu preciso no meu dia. E eu acho que dormir sabendo o que eu vou fazer no dia seguinte, já a cada minuto do dia, me ajuda muito a manter a produtividade, conseguir entregar as coisas que eu preciso fazer. Cara, os grandes empreendedores e high performers que passaram aqui,
todo mundo fala isso em comum, calendário. E a maioria é calendário e não tem to-do list. É tudo no calendário, porque to-do list a gente não consegue aferir tempo. E aí você subestima ou superestima tempo de uma tarefa. Então põe no calendário, mesmo que seja escovar os dentes em 15 minutos, por exemplo, né? Tô exagerando. E tem uma técnica que meu sócio aqui da Pod Factory, ele me mostrou, que se você procurar no Google, chama Zero Based Calendar, que tem artigos enormes sobre essa técnica, que é exatamente isso, com dicas de como você coloca tudo no calendário, até se você tem que ligar pra tua mãe, você coloca no calendário. Aí a pessoa fala, mas você é louco, você tem que colocar até isso. Não, você coloca, porque daí você consegue cumprir a tua agenda. Sim, meus amigos sempre ficam, o maluco bota café da manhã no calendário. Sim, bota. Eu acho que é porque se tu faz lá a Todoist, fica em segundo plano, porque tu vai sempre priorizar vai o calendário. Vai ficando pra depois. Prioriza o que tá ali marcado, né, na agenda, assim. Acho que pra mim é academia, tomar café da manhã sem sair correndo por muito tempo. Eu meio que tipo, não preciso tomar café da manhã, eu vou sair e vou direto pro escritório. Acho que parar, tomar um café da manhã e me organizar, né, acho que é bem parecido, assim. Tudo que eu tenho pra fazer, eu dou uma olhada no outro dia, eu organizo, eu vejo que tá certo, eu organizo a semana, então coloco no calendário. E a gente também tem uma prática lá na Epimax, que é fazer uma daily. Então, todos os dias, né, num determinado horário, sem falhar, às 9h43. Agora acho que é 9h43, pra ninguém meio atrasar. cabalístico, hein, isso aí. Não, é pra ninguém atrasar, porque se é 9h45, um entra 9h50, sabe? Então, 9h43 ninguém isso. atrasa. É muito bom porque tá toda a diretoria, né? Só senior management. Com tudo alinhado de prioridades. Porque se eu entendo que eu tô trabalhando talvez, ou a outra pessoa não tá trabalhando, que é máxima prioridade no negócio de estratégia, a gente já consegue recalcular a rota muito rápido, assim. Então, ou se tem um problema, todo mundo tá sabendo do problema, né? Quantas pessoas participam e qual o tempo de duração? Só por curiosidade. Assim, 1 minuto e meio por pessoa é uma boa notícia. As 3 prioridades tem algum blocker. 1 minuto e meio por pessoa, quem participa são 5 pessoas hoje, né? Da diretoria. E aí, cada líder faz com seus times também. Então, como eu tô... Então, isso cascateia. Isso cascateia pra toda empresa. Muito legal essa ferramenta. Muito legal. Dessa forma, aliás. Ajudou a alinhar muito todo mundo. Assim, claro que time operacional que é, sei lá, né, atender, responder cliente, não vai fazer porque é algo muito... Sim. Responder via chat, né? Mas agora time de CS faz, né? Todo mundo faz. E eu tô no meu negócio principal, tô num desafio específico nesse momento, que é de mudar algumas cadências da cultura interna para maior produtividade e que não estão escalando nesse momento. Essa é dica de ouro. Se precisar, me manda o link do Epimax que eu vou fazer o pagamento dessa dica aí. Nos ajudou bastante a alinhar todo mundo. Muito bom, muito legal, muito legal. Próxima pergunta é um livro que você recomenda. Vamos por você, Bettina, que foi a última. Scaling Up. Ajuda a estruturar muito a empresa em termos de cultura e crescimento. Assim. Muito bom. Mário? É o High Growth Handbook. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro que é quase que a bíblia do Venture Capital e de como fazer uma empresa escalar. E ali você vai ter tudo de role of the CEO, até como manage o board, até como demitir uma pessoa que é relevante playbook, na organização. Né? É o playbook de várias entrevistas, desde o Mark Andreessen até outros empreendedores incríveis compilados nesse livro. E aí não é um livro para você ler, é um livro que você vai ter o índice, você vai procurar o seu problema ali e aí você vai usar aquilo como referência. Então é quase que um handbook para você ficar checando quando você tiver alguma dúvida. O Scaling Up é a mesma coisa. Tem que estar do lado da sua cabeceira ali, se você for empreendedor. Muito bom. Got, qual é o seu da vez? Eu vou falar Os Axiomas de Zurique. Esse é um livro que foi escrito por uma pessoa que trouxe princípios de banqueiros suíços depois da Segunda Guerra, e ele foi identificando padrões que todos os banqueiros de sucesso tinham em termos de investimento para o negócio. É algo que é muito aplicado para investimento, mas ele serve para qualquer área da sua vida. Então, eu acho muito interessante porque é bem diferente, assim. E você consegue ver esses padrões em vários momentos e consegue lembrar deles. A unanimidade que foram padrões e playbooks. Os 3 livros, né? Muito bom.
Próximo é um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar. Isto é, qualquer conteúdo consumido que você gostaria de recomendar. Gotti. Tem um podcast que eu gosto muito que chama How I Built This. Do Guy Raz, da NPR. É muito legal. Então ele leva empreendedores e empreendedoras de... E é levinho, né? E é muito legal, porque eles vão, conversam, trocam ideia. Então tem pessoal do Airbnb, do Warby Parker e muita gente legal. Então Muito legal. esse é diferente. Tem algum filme ou série recente? Filme ou série... Bom, terminei de assistir Succession. Acho que uma das últimas que eu assisti foi Inventing Anna, que foi bem interessante também. Legal. Mário? Eu falaria We Crashed, que eu acho que mostra o perigo dos excessos do venture capital, muito do que a gente falou hoje, da mudança de cenário do mercado e o que acontece também se há excesso demais. Acho que é uma boa lição para todo mundo. Legal. Algum outro filme, série? Eu acho que Succession é bem interessante também. Eu gosto muito de uma assim que eu me identifiquei, que é bem leve, que é comédia, que é o Silicon Valley. Que são sátiras da realidade, mas que são realidade e que você se diverte vendo. Então, acho que também é bem interessante se você é empreendedor, passou pelo Y Combinator ou pelo Vale, aí vale ainda mais. Legal. Bettina? Vou, assim, pra mim, buscar conteúdo é muito... Não tem algo que eu siga fielmente, assim, mas eu busco muito conteúdo que eu tô precisando naquele momento, assim, muito de foco na execução que eu tô precisando absorver, assim. Então, sigo vários podcasts, escuto bastante, mas nenhum específico eu vou muito pro conteúdo em si. Eu acho que de série, assim, um que eu gosto bastante é Narcos, pelo business, assim, por crescimento de negócio e ver as coisas acontecendo, sabe, na prática, assim. Acho que tem um lado business ali que dá Você vê pra a cultura pegar. do business dela, né? A inspiração, né? Rapidez, execução, ganhar mercado. Acho que tô brincando, mas de conteúdo, assim, filme, série, eu busco muito mais livro também. Muito mais do que eu tô precisando aprender naquele momento. Pra mim, ó, 2 que eu vi recentemente, tá? Vou dar minha dica. Série Arnold. Arnold, nossa, tá maravilhoso, na minha lista. meu Deus. Né? Arnold é fantástico, 3 episódios, né? Mostra essa obsessão dele, né? Em ficar bom em tudo que ele faz. E foi 3 carreiras, fisiculturista, ator e político, né? E o filme que eu assisti no fim de semana passado foi BlackBerry, que é a história da empresa na ascensão e queda tão rápida que teve de formar um mercado de smartphones, mas com a queda pós os smartphones modernos iOS e Android. Assim, fantástico, hiper divertido, muito frenético o filme. Mostrei o trailer, antes de você chegar, mostrei o trailer pros 2. Sensacional. E é bem, bem legal, recomendo. Vou olhar no final de semana. Vou dar mais uma, então. E essa eu acho que você vai gostar. Você já assistiu a série do Conor McGregor? Não assisti ainda. É Netflix? Eu não lembro se é Netflix. Mas Acho que é eu Netflix. assino todos, então Mas tem assim, todos os streaming. esse vale muito a pena. Você vê como ele era, acho que independente de personalidade, mas você vê como ele era obcecado pelo resultado, em ser o melhor e quanto que ele se dedica para aquilo e ele vai e como ele se adapta. Então achei assim incrível, assim, um cara de altíssima performance. E eu vou falar uma última coisa que... Porque eu sou parecido com você em algumas coisas. Quer dizer, não, eu sou diferente. Eu sigo várias coisas, mas eu vejo muito conteúdo ad hoc do que eu preciso naquele momento, né? Eu tenho estudado muito por produzir conteúdo longo, por ter o podcast. Eu tenho estudado muito a ciência dos conteúdos curtos e eu tenho visto muito os playbooks que o MrBeast tem falado nos podcasts que ele dá entrevista aí, que você, né, Mário, deve olhar muito também essas coisas, né? Com certeza também. Acho que MrBeast é uma inspiração para todo mundo, né? Acho que é um canal sozinho que é talvez a maior emissora do mundo. Então, Sim. É uma coisa incrível. E ele é genial, o moleque é genial, né? Última pergunta pra gente fechar é uma frase que te representa, você tá no top of mind e, enfim, que você queria falar, o que você queira falar. Você preparou o seu? Eu preparei. Tem uma frase que eu particularmente gosto muito, eu vou tirar essa de uma música, que é a The Night do Avicii, que ele fala: One day you will leave this world behind, so live a life you will remember. Acho que essa é a frase, assim, que pra mim é a que eu mais gosto. Então, essa, com certeza, assim. Muito bom, bate pronto, hein? Mário, tem?
Tem uma que eu fiz na escola, quando a gente se formava na minha escola, você tinha que botar uma frase de impacto na formatura, e ela ficou comigo o resto da vida. Eu acho que ela me definia lá atrás, e hoje me define também, que é If opportunity doesn't knock, build the door. Então, tipo, se a oportunidade não bater, vai atrás, corre atrás, constrói a porta, entendeu? Acho que é, tipo, muito do corre, faz o corre, vai atrás, acho que me representa um pouco. Muito bom. Eu acho que o que tá sempre na minha cabeça, assim, o que me impede de fazer isso agora, né? O que me impede de fazer isso agora? Porque eu não posso priorizar isso aqui, ou porque eu deveria priorizar. Mas acho que, falando num contexto assim, eu sempre acreditei muito que, sei lá, nada é impossível, sabe? Não é impossível criar uma solução de pagamentos, não, sabe? Nada é... Tem que fazer, assim, Não vai dar um trabalho. Não é impossível construir uma empresa tech sem venture capital. Não, depende de quanto tá disposto a abrir mão de algumas coisas e suar ali pra aprender, né? Então, quanto tá disposto a ir pra execução, a tentar acertar o máximo possível, obviamente vai errar, mas pra mim sempre teve muito claro que eu não tinha todo o conhecimento necessário na jornada, assim, né? Se eu for pensar, nossa, tem todo o conhecimento necessário pra abrir um e-commerce. Não tinha. Mas eu acho que as coisas foram acontecendo pela exposição, assim. Eu acho que... e eu tive sempre muito claro pra mim, assim, me expor e... Cara, qualquer coisa deu errado, eu dou um passo atrás e tento outra coisa de novo, assim. E não ter medo de colocar, de trabalhar e de fazer acontecer, assim. E no detalhe das coisas. Eu acho que isso que eu aprendi, que eu não era tão boa. Assim, ir no detalhe profundo das coisas. Eu era uma pessoa que ficava muito superficial porque eu queria fazer tudo, assim. Eu queria fazer tudo acontecer pra ontem. E eu acho que o que eu aprendi é que o resultado às vezes tá no detalhe. E fez a diferença. E a excelência tá no detalhe. Muito legal. Faz a diferença. Muito bom. Olha, rendeu, hein? Rendeu. Né? Baita episódio, baita bate-papo e foi soltando, foi integrando e foi, né? E foi indo. E muito bom, viu, Gotti? Você tá com nota... Tirou estrelinha no casting. Ótimo. Passou no teste. Passei no teste. Baita histórias, assim... E na verdade, não só de vocês dois, mas a sua também, Gotti, assim... praticamente quase não era nem co-host, estava moderando 3 pessoas geniais. Parabéns para todos pela trajetória. Acho que esse episódio vai ter uma audiência bem representativa, com muitos feedbacks para futuras entrevistas, para novato. Meu primeiro podcast, gente, assim. Meu primeiro podcast desse lado aqui. Não, e a sua história também, Mário, a forma como o desenrolar dos seus negócios foram acontecendo, cara, brilhante, assim, parabéns também, viu? Valeu. Gotti, quer fechar? Cara, acho que muito obrigado pela participação, por ter aceitado vir bater esse papo com a gente. E, Léo, muito obrigado também pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Sabe que a gente se fala, toda semana a gente tem dia assunto. Sim, dia não. Dia sim, dia não, a gente tem assunto. Então, muito obrigado pelo convite, pela confiança e conta comigo sempre. Faremos mais. Queria agradecer a audiência. O episódio... Quem tá assistindo no YouTube, ouvindo no Spotify, tem diversos cortes nas redes, de QI, TikTok e todos os lugares, né? Porque aí eu vou pegar o corte da Gen Z, vou jogar no Kawaii, porque eu sei que lá vai dar mais alcance, e por aí vai. O entendimento de meios, né? E agradecer, até o próximo episódio. Tchau, tchau.